Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com você. Esse é o programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez. Hoje o nosso programa é com conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. A gratidão do nosso coração a você que nos acompanha pela TV aqui em Caratinga ou pela internet em qualquer lugar do mundo. Que Deus possa abençoar você e a sua família de uma maneira poderosa. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga. O endereço da nossa igreja é Rua Princesa Isabel, 52, bem no centro da nossa cidade. Nós vamos a um intervalo rapidinho e a gente vai voltar para trabalharmos aqui mais uma das parábolas contada por Jesus, e eu tenho certeza que será um tempo de aprendizado e crescimento do conhecimento da palavra de Deus. Não saia daí porque a gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio, o pastor Odair e também o Joás. Bem-vindo mais uma vez, senhores. Bem. Tudo certinho, Odair? Graças a Deus. Descansou bastante? Bastante. Legal. A lição que nós estaremos estudando hoje é a lição de número 10, nesse próximo domingo, dia 9 de dezembro de 2018, que é comemorado o Dia da Bíblia. O tema da lição é Precisamos de Vigilância Espiritual. Textuário da nossa lição, Mateus capítulo 26, versículo 41, que diz: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática, que é o resumo do assunto em uma única frase, diz que mesmo com oração, a ausência de vigilância é terreno propício para que a tentação encontre brechas e nos conduza à derrota espiritual. O texto que nós estaremos trabalhando é Mateus capítulo 24, do versículo 45 ao versículo 51. Como de sempre, recomendo que você faça aí a leitura do texto para que você tenha condição de compreender melhor o que nós estaremos trabalhando aqui no nosso programa, tá certo? Vamos lá então, senhores, a introdução da lição aí. Nós vamos dar um pontapé inicial no assunto aí uma pequena parábola, né, no meio de um conjunto de ensinamentos, né, que o Senhor Jesus estava fazendo aqui, diante desse ciclo, né, como o autor coloca aqui na lição de ensinamentos. Jesus está trazendo um ensino escatológico para os seus discípulos. Eu estou usando essa palavra aí, talvez não é uma palavra familiar para muita gente que está nos assistindo. Joás, eu pediria você aí que definisse para a gente aí escatológico, termo escatológico. Escatológico que aponta para o futuro, né? Uhum. Jesus está apontando para uma coisa lá no futuro, porque na parábola ele vai falar de um servo aí que não aguarda a volta do Senhor, né? Isso aponta para o futuro, né? Nós esperamos um Senhor que vai voltar, né? Uhum. Certo, então ele inicia sua mensagem falando a respeito do princípio das dores, perseguição, falsos profetas, esfriamento do amor e tantos outros. Está no mesmo capítulo aí, do versículo 3 até o versículo 14, a gente vai ver Jesus dar uma lista extensa aí dessas coisas tão ruins, né, que ele estava prevendo que estaria acontecendo diante então dessa eminente volta dele. Seguindo aí pela grande tribulação, conforme a nossa linha teológica que nós, né, acreditamos, né? A linha teológica, na verdade, não é nossa, né? Só refazendo aqui a linha teológica que nós acreditamos, certo? Vai ter aí algumas divergências aí, mas nós estamos defendendo aqui o que nós acreditamos, certo? Sim. Ele decide então discorrer sobre a sua própria volta, sobre o arrebatamento dos salvos. Visando então ilustrar a necessidade de vigilância, ele aborda essa necessidade de estarmos preparados para a sua vinda. É interessante a abordagem aqui, é a volta do Senhor Jesus, né? E no tema aqui, precisamos de vigilância espiritual. É claro que o foco de Jesus era a vinda, né? O grande momento, né? O esperado por toda a igreja, por todos os servos de Jesus. Agora, como é
glorioso pensar na questão da vigilância, né? Porque a vigilância, ela é proveitosa para todos os momentos, né? Não só na questão escatológica, na volta de Jesus, mas nós podemos dizer que os frutos são colhidos muito rápidos, a questão da vigilância, né? E claro... Que faz parte para o aguardo da vinda, né? Claro, né? Mas para hoje já, né, é o fator indispensável para a vida do cristão, né? Para não se tornar, mas permanecer servo, né? Tem que ser vigilante, porque o Senhor assim requer de todos nós. Né? Certo. Para a gente continuar aí e começarmos a entrar na parábola, de fato, o Joás, Jesus diz aqui, né, pequena parábola, assim como a última que a gente trabalhou, 2 servos, não é? A parábola é contada, então, tendo como base uma comparação entre um comportamento desses 2 servos. O primeiro, fiel e prudente, confiado em uma posição superior, esforça-se para realizar zelosamente a tarefa recebida. Porém, ele sabe que não é administrador geral da casa e apenas um despenseiro. E agora ele recebe uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente do que ele normalmente fazia. O que a gente traz aí sobre esse servo? A nossa leitura em classe aí, né, vai do verso 24 até do verso 45 até o 51, né, do capítulo 24, ela começa com uma pergunta, né? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Né? Até estava comentando daí, antes aqui, né, da gente começar, essa palavra que é traduzida como prudente aí, né, tem algumas traduções bíblicas que ela vai estar sábio, tem algumas traduções bíblicas que ela vai estar sensato, né? Ela fala dessa sabedoria moral, né? A palavra mostra um sujeito que é capaz de tomar boas decisões baseado com aquilo que ele já aprendeu, com aquilo que ele já tem, né, de experiência, de sabedoria, de conhecimento. E esse servo que o Senhor chama de fiel e prudente, né, e sábio e sensato, ele está aguardando a volta do Senhor, que deixou as coisas sob o cuidado dele, né? O Senhor depositou confiança nele para que ele cuidasse das suas coisas. E esse Senhor, ele vai voltar, né? Ele tem essa consciência de que nada é dele, que ele está só cuidando como um mordomo mesmo, né, daquelas coisas que não são dele, são do Senhor. E agora o segundo servo, que aí o comentarista coloca aqui de mau servo. Mau servo porque serviu mal, né? Deixa eu só citar algumas coisas do comentarista aqui. Esse segundo servo, recém-promovido, agindo de forma antiética, preferiu agir como um tirano, prevalecendo então na momentânea posição e entregando-se à devassidão, age irresponsavelmente, contando com a demora do seu senhor. Ele resolve oprimir os seus subordinados, vamos colocar assim, né, maltratando os seus conservos, seus amigos de trabalho. Enquanto que o primeiro foi promovido, este é jogado para fora da casa, e já falando o resultado final que aconteceu com eles. Ele terá, ele terá a mesma sorte que está reservado aos servos infiéis. Ele resolve andar com os beberrões, né, maltratar quem é conservo junto com ele, né, ser duro com aqueles que ele deveria ajudar, né, a servir, que são servos do mesmo Senhor. Né? Ele faz isso porque, no entendimento dele, o servo está demorando a acontecer alguma coisa, não vai voltar mais. Ele não confia na palavra que o Senhor deu para ele, que voltaria. Né? Aí ele age como se fosse dono das coisas que não são dele, né? Que ele é apenas um mordomo, ele age como se fosse dono. E por isso o Senhor chama ele de servo mau. E o destino dele também é mau no final dele. Ruim. É uma questão que se aplica aos dois, é a questão de caráter, né? Caráter é exatamente aquilo, com propriedade, já foi dito pelo Joás, mas aplicando isso, é exatamente o que o sujeito faz quando ninguém está lhe vendo, ninguém com autoridade maior que ele está lhe vendo, né? Aplica ao servo fiel, ao bom servo, o servo fiel, e ao servo mau. Na questão do fiel, ele estava sendo visto, mas o caráter dele fazia com que ele fosse bom. E o mal, porque o seu senhor não estava,
fazer com que ele mostrasse, ou se mostrasse quem de fato ele era. E é exatamente a questão do caráter, né, que aparece aí, para os dois casos. O último subtópico aí, destino escatológico. Como vimos, o primeiro, por sua fidelidade e bondade, será promovido, enquanto que o outro, por sua maldade e prevalecimento, será jogado para fora de casa. Ao descrever o castigo reservado para o servo infiel, Jesus abandonou a linguagem parabólica para falar do destino final dos hipócritas, isto é, no lugar para onde eles irão. Aí o versículo 51, onde haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor da parábola requer dos servos o cumprimento fiel da tarefa que lhes foi confiada. O servo bom e fiel é aquele que se mantém ocupado, procurando sempre cumprir fielmente as suas tarefas. E aí, Joás? Um termo que é usado aqui para definir esse servo mau, né? Hipócrita. Uhum. Né? É um sujeito que está muito preocupado em parecer e não em ser, né? É uma coisa assim meio chocante, né? O final que ele tem parece que é severo demais, né? Choro, ranger de dentes, né? Fala isso em partir ao meio. Esse choro e ranger de dentes aí não é sensacionalismo de Jesus? De jeito nenhum. Eu estou te fazendo essa pergunta porque quem está em casa não está entendendo, né? Quem está em casa não entendeu o porquê da pergunta, né? Eu estou dizendo isso aqui porque, diante de uma mensagem que eu ministrei uma vez sobre o inferno, algumas vezes, né? Alguém me chamou de sensacionalista por causa dessas expressões. É por isso que eu estou fazendo essa pergunta aí para você, para explicar que quem está em casa não sabe da história, então... Esse tipo de punição, até na Bíblia, ele aparece muitas vezes, ele era comum, né? Esse tipo de punição. Eu anotei aqui alguns versos, Daniel 2:5, 3:29, 2 Samuel 12:31, 1 Samuel 15:33, 1 Reis 3:25, Hebreus 11:37, né? Vai falar bastante desse tipo de punição que o servo mau sofreu, né, por ser hipócrita. Certo. Então era uma coisa comum. Jesus não estava fazendo sensacionalismo, nem querendo aumentar a gravidade da coisa. É desse jeito mesmo. Ele fala de uma realidade que a turma conhecia bem, né? Isso aqui quase que chega próximo daquilo que Paulo falou, que escreveu aos Coríntios, das 6 obras, né? Que 3 madeira, palha e feno, mais 3 ouro, prata e pedras preciosas. Só que naquele caso, o sujeito ainda é salvo como que pelo fogo, né? Pelo fio da graça. Como diz o ditado, né? Salvo pelo gomo. Nesse caso é pela graça. Quando a gente fala 6 obras, né? A gente está falando as 3 primeiras que são que vão queimar, né? Pelo fogo. Mas o sujeito ainda foi salvo pela graça. Nesse caso aqui ainda é pior, né? Porque o sujeito ele não está fazendo com um desejo de parecer bom para o seu Senhor. Na realidade, não há mínimo esforço, né? Não, ele quer apenas criar algo para o seu bel prazer, né? Infelizmente, aí nesse sentido aí, ele está, como Jesus disse, que não é sensacionalismo. Se complica demais, né? Tá certo. A gente vai dar uma pausa, você que está em casa aí, não sai daí, a gente volta rapidinho. De volta com o programa Novo Alvorecer para o segundo tópico da nossa lição, um chamado à vigilância, continuando aí tratando sobre esse assunto. O ensino sobre a vigilância é constante no ministério de Jesus, a gente vê várias outras referências, eu cito apenas aí Mateus 26:41, que é o texto que nós já lemos aqui no início, que é um texto bem conhecido, né? Toda vez que alguém vai tratar desse assunto aí, é inevitável você lembrar disso aqui, aquele episódio que Jesus foi orar, levou 4 discípulos com ele, né? 4 ou 3, não sei. E aí Jesus vai orar, volta, os caras estão dormindo, volta de novo, estão dormindo, e aí Jesus dá um arroxo neles, né? Dando aí essa lição aí, né? No intuito então de demonstrar de que forma devemos nos manter vigilantes, o Senhor Jesus narrou a parábola dos 2 servos, primeiramente contrastando o perfil de ambos
ao mostrar que um era bom e o outro era mau. O mal os espancava, desprezava-os, e como se ainda não fosse bastante, comia e bebia com os bêbados. Essa atitude dos maus. Do servo mau, né? Do bom, além de fiel, era vigilante, administrando bem aquilo que recebeu do seu senhor. O destaque à vigilância nessa parábola se manifesta como sendo um exercício correto da mordomia. Não é? A mordomia aqui, às vezes tem um tom pejorativo, não sei se é porque eu ouvi minha mãe falando isso aí. Parece tá que mordomia, é muita tranquilidade. a folgança, né? Você está na mordomia terrível, mas parece. Mas a mordomia aqui não é isso, né? Mordomia aqui é do zelador, né? Aquele que cuida. O administrador, né? Aquele que zela. Exatamente, ou seja, o homem vigilante pratica a administração responsável do que recebeu do seu senhor, sabendo que está lidando com o que não é seu e que brevemente terá que prestar contas. Sim. Requer-se do dispenseiro que se ache fiel. Né? Quando a mãe fala que você está na mordomia, tem um efeito contrário do que ela quer dizer. Né? Ela quer dizer, você está aí tranquilo, deitado, assistindo seriado ou coisa do tipo, enquanto eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui sendo mordomo. Né? Ela não quer dizer que você é o mordomo, ela quer dizer que você está desfrutando da mordomia dela. Né? E assim, muitos servos do Senhor no seu reino agem dessa maneira. Né? O Senhor colocou algo na mão do sujeito, o sujeito age com displicência. Né? Se o Senhor te colocou como professor, você tem que ser um bom professor. Né? Se o Senhor te colocou como pregador, você tem que se dedicar à pregação, você tem que ser um bom pregador. Né? Você tem que ser um bom mordomo daquilo que o Senhor colocou na sua mão para cuidar. Paulo disse isso, né? Que ensina que haja dedicação no ensino. Sim. A questão a questão da mordomia parece não, isso é, quanto mais se relaciona com no caso aplicando a nós, quanto mais se relaciona com o Senhor, mais nós vamos entender a necessidade da vigilância. Notem que em nenhum momento o servo bom ou o servo fiel, ele fez isso com medo do Senhor. Ele não fez com medo dele voltar e receber o rigor de um Senhor. Ele sabia que ele havia recebido algo que não lhe era devido ao que o Senhor fez, porque encontrou nele graça, né? Deu para ele a oportunidade de administrar, né? Isso. E ele recebe aquilo com tanto favor, com tanta alegria, que ele resolve ser fiel, né? Então eu entendo que a questão do infiel, do fiel, está ligada, bem relacionado a essa questão de conhecer de fato quem é o Senhor. Aí fica simples, ou então o sujeito não quer nada porque ele não conhece, ou imagina que conhece e não conhece o seu Senhor, aí acaba sendo infiel. Aí Jesus, aproveitando isso aqui, caminhando aí de novo para o aspecto escatológico, ninguém sabe o dia, a necessidade de vigilância é clara exatamente por causa disso, de ninguém saber o dia da vinda do Senhor Jesus. Como os servos da parábola também não sabiam o momento certo do Senhor deles voltar. Mateus 24, 36, o texto está dizendo que ninguém sabe o dia, né? Jesus utiliza então a figura do pai de família, dizendo que se este soubesse quando o ladrão viria, vigiaria e estaria à sua espera, impedindo que o malfeitor fizesse mal à sua família. Estar preparado a qualquer momento para a volta de Jesus é parte da responsabilidade básica de cada discípulo. E aí, Joás? Isso aí faz parte da vigilância, né? Eu devo estar vigilante porque a qualquer momento ele volta e ele vai querer que eu preste conta do que ele me confiou, né? Se somos servos, né? Estamos cuidando de algo que o Senhor nos confiou. Como ele vai nos encontrar quando ele vier? Certo. Cita esse texto aí do Mateus 24, 36,
que ninguém sabe dia nem hora, aí o texto lá diz que nem o filho, não é? Como que fica isso agora? Agora o filho sabe, né? Eu estou te perguntando, automaticamente a pergunta é retórica, porque tem muita gente que diz que nem Jesus sabe, o que não é verdade. Sim. Não é? Ele pode não ter tido vontade de saber naquele momento para não gerar expectativa nos apóstolos e coisas do tipo, porque eles já tinham eles perguntavam quando vai acontecer essas coisas. Mesmo porque exatamente por ter aberto mão dos seus atributos. Ele não sabia. Né? Estava limitado à carne humana. Sim, mesmo a função, a visão de Jesus, né? A missão era mostrar, glorificar o Pai. Se ele diz, ele chamaria a honra para ele, né? Se ele, a data vai ser tal, o momento vai ser tal. Se ele fala, ele chamaria para ele a honra, né? A glória. E ele, a função, o desejo dele, não. Só o Pai. É com o Pai. Aí eu vou utilizar aqui na linguagem de baiano e tem uns abestados aí que de vez em quando marca dia e hora, né? Já tem algumas vezes que voltou, Nunca né, para dá alguns certo. aí. É triste, muito triste. E é vergonhoso, né? Aí depois você reinventa a data ou cria-se argumentos para provar que ele não estava errado, né? Foi quem errou. Jesus mudou de ideia, talvez, alguma coisa assim. É Ele triste. veio, mas foi numa outra dimensão. É triste, muito triste. Deixa eu Certo. falar, né? Mais alguma coisa a acrescentar aí? É isso. Fechou? Tá bom. Então a gente vai dar mais uma pausa aqui, o último intervalo do programa e a gente volta rapidinho. Continuando o programa Novo Alvorecer, o último bloco do nosso programa, Vivendo em Discernimento, o versículo 49 da nossa leitura bíblica em classe, começaram a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados. Chama atenção para a falta de prudência, então, esse versículo, de alguém que começou a conduzir a sua vida de maneira dissoluta, ou seja, de maneira irresponsável. A postura desse servo infiel de espancar os seus conservos, além de comer e beber com os bêbados, revela um desejo que precisava apenas de uma oportunidade para se manifestar. Tal comportamento nos lembra de um momento anterior no mesmo sermão, quando Jesus falou sobre os dias de Noé, dizendo que naquele tempo as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E aí? Vida dissoluta, vida irresponsável, vida devassa, né? Esperando apenas uma chance, né? Isso aqui é muito sério. A gente que lida com pessoas, de vez em quando a gente encontra pessoas que estão sempre deixando para amanhã, né? Amanhã eu tomo uma decisão, amanhã eu mudo, amanhã... Eu li um artigo que dizia, ilustrava bem isso, um cadáver descendo o rio abaixo e uma ave, né, um urubu, pousa sobre esse cadáver, fixa suas garras e começa a comer, como ilustrando o sujeito sobre o pecado. E ele olha para a cachoeira, dá para comer mais um pouquinho, dá para comer mais um pouquinho, dá para aproveitar um pouco mais, até que em determinado momento ele se distrai com o cadáver, com a morte ali, com o pecado, né, ilustrando, e ele cai cachoeira e morre, né, naquele descuido dele ou naquela falta de vigilância. É exatamente isso que a vida devassa traz para o homem, né? Ele está sempre retardando tomar uma atitude, né? Consertar com o Senhor para tomar um novo rumo em sua vida, né? Está sempre distraído, né? Igual Sempre, esse urubu da história. sim, o urubu da história. Eu achei interessante aqui, o autor coloca que a atitude desse servo infiel aqui revela apenas um desejo que precisava de uma oportunidade, né, para manifestar o que estava no seu interior. Eu me lembro aqui, 2 anos, talvez 3, né, aquela greve da PM do Estado do Espírito Santo. Aí alguém falou que a oportunidade faz um ladrão. Aí, Terrível, né, essa frase. eu me lembro, vocês acompanharam também, pessoas de família,
pessoas de bem, inclusive, para nossa tristeza, surgiu notícia depois de gente até envolvida com a igreja, de até pastor que fez isso, que acabou entrando em loja que estava sendo saqueada e carregou eletrodoméstico para casa, e depois as autoridades estavam dando a chance das pessoas voluntariamente devolver aquilo que elas furtaram, né, sob comportamento de manada. Uma liberdade lá de que a pessoa responderia um processo, mas não seria presa. Não é? Um pré-indulto, né? Daria para ele um indultozinho antecipado, né? É muito triste isso, quando as pessoas deixam, aquilo acho que foi você que falou mais no início, as pessoas deixarem de fazer alguma coisa ou fazerem outra simplesmente porque tem alguém vigiando. Triste. Eu não creio nessa frase que a oportunidade faz o ladrão. É exatamente o que o comentário está dizendo. O ladrão busca oportunidade, na verdade. Né? Ele tá dentro dele, né? E esse ladrão tem que ser amordaçado, né? Dentro de nós, se existir, que Deus nos livre disso, tem que ser amordaçado, porque é terrível. Essa frase nasceu no inferno, a oportunidade faz um ladrão, nasceu no inferno essa frase. E aí, Joás? Triste, né? Sobre vida dissoluta, esse sujeito de que o Odaí fala, que ele não está apegado ao dia que ele está agora, ao momento que ele está agora. Ele se apega a uma coisa lá na frente. Amanhã eu faço o que eu preciso fazer. Amanhã eu faço o que eu fui incumbido de fazer. Né? O que me deram para fazer eu vou deixar, vou postergando. E nunca chega esse amanhã. Né? O sujeito, o que ele tem é o agora. Né? O Salmo 118, né? Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar, vamos nos regozijar. Né? Nele, né? Desde os tempos de Moisés, o povo de Deus é exortado a viver uma vida de santidade. Não é? Isto é, uma vida separada e consagrada totalmente ao Senhor. Para o povo da nova aliança, que é a igreja, a mesma vida de santidade também é requerida. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro diz isso. Pois temos mais luz e conhecimento em relação às coisas de Deus do que o próprio povo de Israel. Muita graça. Tem muita gente que não pensa nisso. Né? Hoje nós temos a oportunidade de conhecer a Deus melhor do que Abraão. Não é? Ele viu o fogo, mas não sentia nada. A gente exatamente. Não vê o fogo, mas sente a glória. Hoje, mais do que qualquer outra geração de cristãos, precisamos nos lembrar de que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E aí? Eu entendo santificação, para muitos, né, é um clausuramento, né? Você ficar lá em quatro paredes, com uma regra, cumprindo uma tarefa, sem pensar, não esvazia a mente. Meditando, transcendente. Negócio e tal, muito misticismo. Na realidade, não tem nada a ver com isso. Santidade é simplesmente viver o que o Senhor ordenou para o servo viver. Ele estava cumprindo a mordomia, ele estava executando a vontade do seu Senhor e estava separado para aquilo. Exatamente, ser separado para executar uma tarefa. Simplesmente, essa é um termo mais aplicável sobre santidade, santificação. Não é carregar uma auréola, né? Hoje ou ser um sacerdote, ou como antigamente, né? Santidade ao Senhor, não precisa disso, né? Os santos são identificados exatamente por cumprirem a vontade do seu Senhor. E quando alguém diz que o sujeito é santo, alguns ficam achando que é uma aberração aquilo, né? Mas se é santo, peraí. Sim, o termo de santo, uma das aplicações ao santo é ele ser vivo, estar vivo, né? Isso aplica a nós. Eu achei muito interessante que, assim, tanto para Israel quanto para nós, igreja, né? Santidade significa uma coisa só, que é separação. Sim. Né? Agora, separação para quê? Né? Santidade sempre tem a ver com serviço. Sempre vai falar de serviço. Aí foi perfeito, né? Porque a gente não acredita em destino, coisas do tipo. Né? Pelo menos nós três aqui não. Né? Destino, está escrito, né? A gente não acredita nisso. Né?
Mas a gente acredita no seguinte: quando a gente vem para Cristo, agora nós mudamos de senhorio. A gente tinha um senhor antes e agora a gente tem um outro senhor. E esse senhor é bom. Aleluia. Né? E ele tem um serviço específico para o Adilson, um serviço específico para o pastor, um serviço específico para o Joás. Né? Então, santidade é no momento que eu desempenho esse serviço que me foi confiado. Ou seja, de administrar bem, né? 30 segundos para você terminar aí para nós aí, Odaí. De forma semelhante, a Bíblia nos chama de dispenseiros e devemos ser bons dispenseiros. O filho pródigo gastou tudo que tinha e ele voltou e o pai lhe dá um anel que não era só um anel, era uma aliança que era um anel que dava-lhe autoridade para administrar tudo aquilo que o pai, ou tudo aquilo que ele tinha perdido. E é exatamente isso. Nós estávamos lá fora, chegamos de novo, voltamos para a casa do Pai. E Ele nos dá autoridade para administrar, mesmo sem nós merecermos, administrar tudo aquilo que Ele nos dá a oportunidade, por graça, por amor dEle mesmo. Fechando, Joás. É isso, que cada um se encontre fiel quando ele vier, né? Fiel àquilo que Ele confiou para cada um para fazer, né? Certo. Senhores, obrigado. Obrigado, Joás. Você de casa também, a nossa gratidão por você ter nos acompanhado. E lembrando que a gente dá aqui só uma pinceladazinha do nosso assunto e a gente convida você a participar da Escola Bíblica Dominical, que acontece na nossa igreja todo domingo às 8 da manhã, onde este assunto é de uma maneira melhor explanado, com um tempo maior, com aula presencial. Você tem a oportunidade de fazer perguntas caso exista alguma dúvida e enfim. Você é o nosso convidado especial a participar aqui no nosso Templo Central, Rua Princesa Isabel 52, no centro da cidade de Caratinga. Você que nos acompanha pela internet, você pode procurar aí pertinho da sua casa um templo da Assembleia de Deus, bem pertinho de você. Não tem uma Assembleia de Deus perto de você, procure uma outra igreja evangélica séria que pregue realmente o Evangelho de Jesus e participe lá. Será bênção para você e para sua família também. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.